primeira vez que eu estou aqui nesse lindíssimo lugar, maravilhoso, esse evento da TEDx Ilhabela, e pediram para eu falar de Mata Atlântica. Então eu vou falar um pouco de Mata Atlântica também, e deixa eu começar a contar para vocês a primeira vez que eu estive aqui em Ilhabela, faz um pouquinho de tempo, 60 anos atrás. Eu tinha 14 anos, eu e três colegas, 4 alunos que estudavam comigo, nós fomos convidados para vir aqui, subir aqui a montanha, atravessar e ir lá para o outro lado, na frente da Ilhabela, para o Oceano Atlântico. Então, nós saímos de tarde, levamos barraca para dormir à noite. Foi bem interessante. Hoje, a Alice me trouxe aqui, foi me pegar ali com o barco, ali em São Sebastião, e eu fiquei sabendo que ela é descendente neta de indígenas. Aí eu vou contar para vocês a primeira vez que eu aprendi conhecimento indígena. Nós estávamos, os 4 garotos na barraca, e a pessoa que nos convidou, um adulto, ele ficou fora da barraca num saco de dormir. E nós fechamos a barraca. Aí quando chega de manhã, assim, já tinha saído o sol, a gente abriu e viu que tinha 2 indígenas Tupi-Guarani ali. Eles moravam naquela região. E eles estavam já falando para ele. Por quê? Porque ele, quando acordou, ele percebeu uma coisa assim, no fundo do saco de dormir, era uma cobra. E ele, que não conhece conhecimento indígena, pensou em sair. Os 2 indígenas pararam, falaram: não saia de jeito nenhum. Se você for sair, a cobra vai te morder. Aí eles, com muita calma, cortaram o saco de dormir, do outro lado que estava a cobra, abriram, a gente viu tudo isso. Aí a cobra estava ali, encostada, ela ficou uns 20 minutos, aí o sol bateu, aí ela foi embora. Então essa foi a primeira vez que eu aprendi o valor do conhecimento indígena, né? E felizmente, sempre na minha vida profissional, eu pude, 43 anos que eu trabalho com a Amazônia. Mas deixa eu falar um pouquinho da Mata Atlântica para vocês. Eu também, quando era criança em São Paulo, tive muita sorte. Sempre, naquela época, né, antes de os paulistanos tirarem todas as árvores, mas lá, anos 50 e começo de 60, eu morava sempre do lado de Mata Atlântica. Então, a vida inteira, até eu ir fazer a universidade, eu estava sempre brincando muito dentro de Mata Atlântica. Aquilo foi sempre um valor muito grande para mim. O que é tão importante? Deixa eu dar uma explicação científica para vocês. Por que nós temos Mata Atlântica aqui? Antes dos Andes se elevarem, começou 40 milhões de anos atrás, o clima aqui era semiárido. É igualzinho o clima, se você cruzar o Oceano Atlântico e for no sul da África, é semiárido. Era semiárido. Mas aí os Andes criaram uma condição que fez com que as frentes frias que vêm lá do Pacífico, antes elas passavam sem os Andes, ali onde hoje é Patagônia, desértica, e ali tinha bastante vegetação. Quando os Andes surgiram depois, aí as frentes frias sobem a montanha, porque elas sobem a montanha, elas vêm para o norte. E aí sim, as frentes frias que trazem chuvas. Foi isso que criou a chuva toda aqui do sudeste, do sul, parte do centro-oeste. Então criou as condições climáticas, aí formou a floresta amazônica, principalmente nessa região. E a floresta sempre crescia e decrescia quando tinha os períodos glaciais, elas diminuem um pouco. Depois, no período interglacial, elas aumentam bastante. E nós estamos aí, há 11 mil anos, entramos no último período interglacial com uma estabilidade climática muito grande, a gente chama Holoceno, e aí a Mata Atlântica voltou a crescer bastante, essa que vocês conhecem aqui.
É muito boa notícia que 85% da Mata Atlântica aqui na Ilhabela existe. Olha que bela coisa. Infelizmente, em todas as Américas, os europeus, quando chegaram aqui 500 anos atrás, em todas as Américas, eles ignoraram o conhecimento dos povos indígenas, totalmente, América do Norte, América Central, América do Sul. E eles foram removendo todos os biomas de todas as Américas e substituindo pelo que eles traziam lá da Europa, pastagem da pecuária e outras culturas agrícolas. E aí, principal vetor do desmatamento da Amazônia por vários séculos foi isso. Os portugueses primeiro tentaram escravizar os indígenas não aceitaram e eles trouxeram milhões de africanos, os escravos africanos. E aí começaram a desmatar a Mata Atlântica. Uma situação muito crítica, porque chegou a desmatar 80%, até 82% da Mata Atlântica. Só sobrou cerca de menos de 20%. Então, isso mostra realmente essa questão, como é importante a gente manter, né? A Mata Atlântica é um dos biomas que tem a maior biodiversidade do mundo. Só para dar um dado para vocês, o norte do Espírito Santo, o sul da Bahia, aquela parte da Mata Atlântica, tem 400 a 450 espécies de árvores por hectare. É a mais alta biodiversidade de árvores por hectare do mundo. Então, essa é uma coisa muito importante da Mata Atlântica e, infelizmente, nós desmatamos aí mais de 80% da Mata Atlântica e nem preciso dizer a importância de restaurar, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande de agora reflorestar muito na Mata Atlântica e Ilhabela é um belíssimo exemplo. Então, o que nós precisamos fazer? Deixa eu dar os dados aí, o que a ciência conhece muito bem. Hoje, o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo. China, Índia, Estados Unidos e Brasil. O segundo maior exportador de alimentos do mundo. Nós temos, hoje, passou de 3 milhões de quilômetros quadrados em agricultura e pecuária. Cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados pastagens da pecuária, mas baixíssima produtividade. Só para dar um número para vocês, o Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças de gado, passa um pouco de uma cabeça de gado por hectare, 1,3 a 1,5 cabeças de gado por hectare. Isso é baixíssima produtividade. E aí, nós precisamos dar incentivo muito grande, principalmente aqui na Mata Atlântica, para a chamada agricultura e pecuária regenerativa. A pecuária regenerativa, ela faz o quê? Ela pega assim uma pastagem aqui, põe a gramínea, os pastos, mas do lado tem o bioma, vamos supor, Mata Atlântica. E mantém um monte de árvores dentro da pastagem. O gado adora sombra. Quando você tem sombra, o gado de abate engorda 200 gramas a mais por dia e ele vai para o abate 1 ano e meio depois. Quando você não tem a sombra, ele não engorda tão rápido e leva 2 anos e meio a 3 anos. Então, até mesmo do ponto de vista de proteção é importante, porque o gado, ele emite uma grande quantidade de metano na fermentação entérica do ruminante, produz metano e eles arrotam. O metano é um gás 28 a 30 vezes mais poderoso para reter
o calor, o efeito estufa, que o gás carbônico. Então, quando a gente passa para pecuária regenerativa, você tem a pastagem, você mantém o gado aqui por 1 mês, 2 meses, aí você muda para a próxima pastagem do lado, e aqui você recicla uma cultura agrícola que absorve carbono. Então, vai aumentando a quantidade de carbono armazenado no solo. Estudos mostram que você consegue quase que zerar as emissões de gás de efeito estufa. Quando você faz isso, aumenta a produtividade, a vaca leiteira aumenta 10% a 20% a produção de leite. Então, só para dar um exemplo, se a gente, e também a pecuária regenerativa, em vez de ter 1,5 cabeça de gado por hectare, tem 3 a 5 cabeças de gado por hectare. 50% desses 2 milhões de quilômetros quadrados da pecuária brasileira são pastagens super degradadas. Então, nós temos uma enorme responsabilidade de fazer uma grande conversão, e de novo, principalmente aqui na Mata Atlântica. E, lógico, isso vale para o Cerrado, para a Amazônia, para o Pampa, mas aqui na Mata Atlântica nós temos responsabilidade de fazer essa conversão muito, muito grande para a pecuária regenerativa. Nós vamos liberar uma grande quantidade para restaurar a Mata Atlântica, e aí vale a pena restaurar. Por quê? Quando você restaura uma floresta que tem uma grande quantidade de carbono armazenado na vegetação acima do solo e embaixo do solo, você remove o gás carbônico da atmosfera. Daqui a pouco eu falo um pouco da emergência climática que nós estamos vivendo. Então, você remove. Outra grande vantagem, você protege a biodiversidade e você também melhora muito a qualidade climática. Quando você não tem floresta, o clima fica mais quente. Quando você tem floresta, como agora você está vendo o sol, grande parte da radiação do sol vai para as árvores transpirarem a água nas folhas, no estômago das folhas. Essa é a fotossíntese. Entra um gás carbônico, vira um produto carbônico dentro da planta e ela transpira água. Isso é evolução de mais de 1 bilhão de anos dos sistemas ambientais, as vegetações. Então, também você mantém a temperatura num nível bem melhor e um equilíbrio climático. Então, é importante, isso que eu queria destacar aqui, a importância. Nós temos que lutar muito para acelerar demais a agricultura e a pecuária para a forma regenerativa, porque elas vão liberar desse 1,2 milhões de quilômetros quadrados originais da Mata Atlântica, nós temos um pouco mais de 200 mil de Mata Atlântica. Então, vamos realmente trabalhar muito para restaurar pelo menos 30% da Mata Atlântica, além do que já existe. Então, esses são pontos muito importantes da Mata Atlântica, e eu queria agora só falar nos meus últimos minutos aqui da emergência climática, né? Nós, cientistas climáticos, a gente vem há décadas e décadas e décadas falando dos riscos das mudanças climáticas, e não se prestou muita atenção no que a gente falava. Eu estava no primeiro relatório do painel intergovernamental de mudança climática, o IPCC, em 1990. A gente já falava que o planeta, naquela época, a temperatura tinha aquecido 0,72 graus, comparado com antes do aquecimento global. Mas não se prestou muita atenção. O que causa, o principal fator, logicamente, são os gases de efeito estufa. O primeiro é o gás carbônico, o segundo é o metano, o óxido nitroso e outros gases. E a gente continuou aumentando muitas emissões. Aumentaram demais nos anos 90, no começo dos anos 2000, depois diminuiu um pouco o ritmo de aumento, mas continua. 2024 bateu o recorde. O risco é imenso. Vocês todos devem se lembrar, segundo semestre de 2023, 2024 e até abril de 2025, a temperatura global atingiu 1,5 graus mais quente que antes do aquecimento global. E nós, cientistas, já vínhamos dizendo, quando a temperatura chegasse nesse nível,
todos os eventos extremos aumentam exponencialmente. Por que aumenta exponencialmente? Porque quando você está com essa temperatura, você evapora muito mais água dos oceanos. Quando você evapora a água, você está usando energia para o vapor d'água subir, e depois, quando condensa o vapor d'água nas gotículas das nuvens, libera. A gente tem um nome, calor latente. Isso é energia. E a atmosfera absorve mais calor, o efeito estufa. Tudo isso faz todos os eventos extremos baterem recordes. Então, esse período, foram 21 meses com a temperatura acima de 1,5 graus, nós tivemos todo o recorde no mundo, ondas de calor, secas, incêndios florestais e chuvas excessivas. Não preciso nem dizer para vocês, nós não estamos muito longe daqui, né, do São Sebastião, né? Vocês lembram? Carnaval, fevereiro de 2023, teve um recorde de chuvas, deslizou uma área imensa, 64 mortes, tivemos 184 mortes nas chuvas excessivas do Rio Grande do Sul em maio do ano passado. Mas o que as pessoas normalmente não entendem é, quando a gente pergunta qual que é o evento extremo que mais causa mortes, todo mundo pensa que são as chuvas excessivas, os deslizamentos, as inundações. Não, são as ondas de calor. As ondas de calor hoje estão causando mais de 500 mil mortes por ano, principalmente idosas e idosos, crianças com menos de 5 anos, pessoas doentes. Estão explodindo as ondas de calor. E nós estamos, em geral no mundo, principalmente no Brasil, muito pouco preparados para combater as ondas de calor. Aí nós temos, logicamente, uma solução tecnológica e uma solução ambiental. A solução tecnológica é óbvio para todos vocês, eu acho que até diria aqui que a maioria de vocês, assim como na minha casa, nós temos ar-condicionado. Eu moro em São José dos Campos, 2023, 24 e começo de 25, várias vezes a gente manteve o ar-condicionado ligado vários dias, porque a temperatura em 2023 e 24 tinha 37 graus. A maioria tem ar-condicionado, mas infelizmente no Brasil só 22% das residências têm ar-condicionado. Então, nós temos que pensar na solução baseada na natureza. Qual é? Aquela explicação que eu estava dando para vocês. Aumentar muito a vegetação. Por exemplo, se as residências plantarem árvores no teto, você baixa mais de 5 graus a temperatura num pico de verão de calor. Então, isso vai melhorar demais. Então, nós temos que dar uma grande restauração florestal. Vocês talvez já tenham ouvido falar, a cidade mais verde do mundo é Singapura. A China tem mais de 100 cidades que restauraram a vegetação nos últimos 25 anos, e muitas cidades europeias também. Nós temos que restaurar a vegetação nas cidades, mas também preparar. Então, antes de terminar, só deixo dizer, esse é o grande desafio que nós temos que viver. Também na questão das chuvas excessivas, nós temos mais de 4 milhões de brasileiros que moram naquelas áreas de São Sebastião que deslizaram. Áreas, encostas que deslizam, beira de rios, riachos que inundam. Então nós precisamos, não tem jeito, tem que tirar esses 4 milhões, não pode continuar ali. Então essa é uma proteção muito grande. E aí vem, para eu finalizar, dizer para vocês, como todos sabem, nós temos a COP 30 agora, começa 10 de novembro em Belém, e eu e meus colegas cientistas dessa área, nós já vamos agora em outubro lançar um estudo que nós fizemos, demonstrando claramente que o Brasil pode ser o primeiro país do mundo de altas emissões, nós somos o 6º maior emissor, a zerar as emissões. Em 2050, como o Acordo de Paris, a COP26 em Glasgow em 2021, os países todos concordaram? Não. Nosso estudo mostra que o Brasil pode zerar as emissões em 2040. Primeiro país do mundo, totalmente factível. Zerar o desmatamento, a degradação, o fogo de todos os nossos biomas, agricultura e pecuária regenerativa e, obviamente, não mais usar combustíveis fósseis. E deixa eu só terminar com outro dado de combustíveis fósseis, que a maioria não fica sabendo, não sei porque a ciência sabe disso há tanto tempo.
Qual é a causa da poluição urbana no mundo? Queima de carvão, petróleo, diesel, gera uns sulfatos de enxofre que a gente respira. A poluição urbana leva a 6 a 7 milhões de mortes por ano e reduz a expectativa de vida 2 a 4 anos. 4 anos aquelas pessoas, eu acho que todos vocês de São Paulo, vocês correm esse risco, né? Aquilo que quando você gasta umas 2, 3 horas por dia no congestionamento, no tráfego, na avenida, tal, ali a poluição é muito alta. 2 a 4 anos. Então, também zerar o combustível fóssil, 75% das emissões de gás de efeito de estufa no mundo inteiro é queima de combustíveis fósseis. No Brasil, felizmente, é muito menos, 20%, 22%. Então, também, o nosso estudo mostra que o Brasil, até 2040, pode zerar a queima de combustíveis fósseis e melhorar muito, totalmente, a energia renovável. Energia renovável solar, eólica, é 1/3, 1/4 do preço da energia elétrica, das termoelétricas, e não emite mais os poluentes. Então, esse é o nosso estudo, nós vamos lançar agora e vamos levar esse estudo para a COP30, e eu finalizo dizendo a bela frase do presidente Lula no final do G20, novembro do ano passado, no Rio. Ele falou: a crise climática é tão grave que todos os países têm que zerar as emissões líquidas em 2040, não mais do que 2045. Então, finalizo, vamos torcer muito que a COP30 se torne a mais importante de todas as COPs, e também a ciência mostra que nós precisamos ter cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados em todo o mundo, com restauração dos biomas para remover o gás carbônico. O Brasil pode ser o país com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados até 2040, de todos os biomas, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal. Então, vamos torcer muito que a COP30 seja a mais importante e proteja muito. Eu estou vendo também, muitos de vocês são jovens e certamente têm filhos. Nós vimos aqui o filho do Aziz. Por exemplo, eu e os mais velhos da minha idade, nós, vivendo aqui nessa região de São Paulo, a gente vai enfrentar, vivendo mais de 90 anos, eu diria aí, 12 a 15 ondas de calor em toda a nossa vida. O filho do Aziz, vivendo nessa região, vai enfrentar 40 ou 50 ondas de calor. Então, nós temos que proteger muito as novas gerações. Vamos realmente combater a maior emergência que a humanidade já enfrentou. Muito obrigado. Os aprendizados ensinaram a crescer, os sorrisos que ficaram nos fazem viver. Abra o coração, deixa o amor se expandir, a cada fim há um novo porvir.